E, Carol, mas você colocou um ponto, e eu quero já começar nesse ponto, entrar fazer uma pergunta pra você. Como você consegue ter uma opinião forte sobre algumas coisas? E pra quem tá nos assistindo, também saber reconhecer a personalidade de até onde, porque você concorda que se uma pessoa for tentar, quer dizer, que te copiar, ela não vai conseguir aguentar um certo nível de pressão? Como que colocar a sua posição, mas respeitando o quanto que você aguenta? Você é um cara que, por exemplo, aguenta uns pianão nas costas, né? Então, tem esse ponto, não tem, de você respeitar? Tem gente que se dá melhor em conflitos, tem gente que não, pela personalidade, não se dá muito bem com alguns tipos de confrontos. Como é que você enxerga isso, assim? Cara, existe uma frase de um colega meu, uma pessoa que eu admiro muito, o Henrique Breda, o gestor da Alaska. Ele colocou num post que você pode ler e estudar e gastar o tempo que for adquirindo conhecimento sobre uma quimioterapia. Você só vai fazer ideia do que é uma quimioterapia de verdade se um dia, infelizmente, alguém da sua família ou você mesmo vier a enfrentar uma quimioterapia, né? Resguardadas as devidíssimas proporções, eu tenho uma aula lá no Novo Mercado só sobre cancelamento, que foi quando aconteceu aquele evento do Felipe Neto, que a gente acabou monetizando bem, fizemos aí quase 7 milhões de faturamento naquele evento. Tem como contar rapidamente, caso alguém não viu aqui, o que aconteceu? Cara, eu tenho uma linha editorial muito forte e com muita personalidade. E eu tento fazer as pessoas saírem da zona de conforto. E era justamente naquela semana que o preço do arroz não parava de subir. E tava todo mundo falando. E era o arroz. E, cara, metade das minhas... Eu abro caixinha sempre, religiosamente, há mais de 2 anos. E metade da minha caixinha era sobre o preço do arroz. E de tempos em tempos, quem aqui já viveu no Brasil e não está debaixo de uma pedra, sabe que existe algum gênero alimentício que sobe 800% e todo mundo reclama. Geralmente é o tomate ou alguma coisa assim. E tava todo mundo falando do arroz. E eu tava de saco cheio desse negócio do arroz. Porque no Instagram não é gente pobre de verdade. É um monte de gente de classe média que estudou em escola particular, filho de empresário, de médico, de contador, de dentista, de enfermeira, de funcionários públicos. É um cara que tem um smartphone e cara, acessa a internet. É um cara que, na boa, se você não tá fazendo 4 ou 5 contas, a culpa é tua, cara. Porque assim, você não precisou trabalhar com 6, 7 anos de idade pra poder estudar também. E aí as pessoas perguntando sobre arroz, e eu falei, cara, enriqueça e você não vai se preocupar mais com o preço do arroz. E aí vai pro Twitter, o Twitter é aquele o lugar lixo do barraco, tóxico, né? Todo, né? E aí alguém compartilhou. Isoladamente foi. E o post foi caminhando pras bolinhas da esquerda. E aí o Luigi, que inclusive é um cara que acompanha o conteúdo, já troquei ideia com ele no direct, o Luigi foi lá e compartilhou. E aí o Felipe Neto compartilhou. E quando ele compartilhou, imediatamente comecei a ver que eu tinha, na época, 70, 80 mil visualizações nos stories, estava tipo 180. Eu falei, alguém compartilhou alguma coisa. Fui lá no Twitter, procurei meu nome, tava lá. E aí, imediatamente, a gente começou uma campanha. Na mesma hora, eu mandei uma mensagem no grupo, o pessoal que trabalhava no Novo Mercado, e falei assim, cara, o Felipe Neto me compartilhou. Eu preciso fazer uma sequência e mostrar para as pessoas que esse cara é um tigre de papel. E aí, na sequência, eu pego vários comentários. É tudo robô criança. Eu falei, olha a audiência desse cara, não muda nada. E aí eu falei, vocês querem aprender a ganhar dinheiro com cancelamento? Tá acontecendo um agora ao vivo comigo. Tem a Masterclass cancelada. Eu vou dar ela ao vivo na semana que vem. E aí a gente vendeu quase 7 milhões. E eu brinco até hoje que vai ter uma praça na minha casa chamada Felipe Neto. E assim, no primeiro olhar, você teve esse olhar mais de marqueteiro ou na primeira hora você quis contextualizar então, porque foi tirado de contexto? Você viu isso daqui que eu falei? Cara, isso daqui que eu falei? Como que foi o olhar? Foi um olhar mais de... A pior coisa que existe, na minha opinião, quando você tá no meio de uma onda de cancelamento, é você tentar se explicar. Sim. Porque as pessoas não querem ouvir. Sim. Quem tá te cancelando não tá nem aí pra você. Eles querem chutar cachorro morto. E aí se você aparece, olha pessoal, eu quero explicar, você vira meme. Veja bem, você vira meme. Então a única coisa que você pode fazer é pisar ainda mais no acelerador e falar que se foda a tua opinião, não tô nem aí pra você, vou continuar falando aqui pro meu grupo. E a gente volta agora àquela pergunta que você faz. Quando eu fiz a Masterclass do cancelado,
e nós falamos para mais de 30 mil alunos, a primeira coisa que eu falei para eles foi: pessoal, não subestimem um cancelamento. A gente volta para a frase do Breda, né? Você sabe que a quimioterapia passando por uma. Resguardadas as devidíssimas proporções, você pode ler ou ver o que o Ícaro, ou Flávio, ou Caio fizeram depois de um cancelamento, mas a maioria das pessoas vai se sentir muito mal no meio de um cancelamento. Sim. Ela se sente exposta, ela se sente... o estômago revira. Eu tive algumas alunas que passaram por processos de cancelamento muito fortes e você passa mal fisicamente, cara. Você tem crise de ansiedade e depende muito do temperamento. Então, existem pessoas que se importam mais com a opinião das outras pessoas do que outras pessoas. Tem gente que já passou por isso e vai calejando. Eu sempre tive uma personalidade que reage muito pouco aos estímulos externos, assim. Então, as pessoas não conseguem me motivar, porque eu reajo pouco aos estímulos externos. Mas elas também não conseguem me deprimir, porque eu reajo pouco aos estímulos externos. Eu ajo mais depois de uma reflexão interna. Puta, cara, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. Então, naturalmente, a minha personalidade fleumática, eu tenho uma inclinação a reagir com menos intensidade à crítica dos outros. Isso é desde sempre. Quando eu quis sair da escola, quando eu não fiz nenhuma faculdade, quando eu disse que ia ficar rico, as pessoas riam de mim, não importava tanto assim. Agora, as pessoas que olham isso de fora e fazem: eu vou cavar um cancelamento. Vou cavar um cancelamento porque vai me dar algum dinheiro. De repente a pessoa, 10 minutos depois, ela fecha o perfil porque ela não aguenta. Cavou foi a cova, né? Ela não aguenta. E como é que você vai fazer dinheiro se você não consegue olhar pra tela? Você tá suando, você tá com o estômago embrulhado, a última coisa que você vai pensar é em dinheiro. Tudo que você quer é que o cancelamento acabe. E é engraçado porque a maioria dos cancelamentos eles acabam em 48 horas ou menos. Porque tem outro assunto. Outro assunto. Daqui a pouco alguém da TV faz uma bobagem, um artista é visto com outra mulher, e sei lá. Só que essas 48 horas, na vida de quem está sendo cancelado, é um período tão grande, de tanto sofrimento, e de repente, eu lembro que uma vez, eu conversei com a Betina, inclusive, ela sofreu um dos maiores cancelamentos do Brasil, né? Já teve aqui, por sinal. E ela falou assim: cara, as pessoas procuraram o imposto de renda do meu pai. As pessoas procuraram as informações pessoais do meu pai. Então, assim, é isso, são 48 horas infernais. Então, quem tá passando por sabe que vai passar, saiba que vai passar, mas saiba também que vai demorar.